queria te convidar a, com os olhos fechados, imaginar o glorioso dia em que nós nos encontraremos com o nosso Rei, com o nosso Salvador. O dia em que todas as coisas nessa terra passarem e que teremos o privilégio de nos encontrar pessoalmente com Jesus. Eu queria agora que você imaginasse a sua vida, o que você tem feito no seu dia a dia, como você tem investido, como você tem gastado a sua vida. São com coisas que de fato têm valor na eternidade. Você tem gastado a sua vida com aquilo que, quando você se encontrar com Jesus, vai ter valido a pena? Ou você tem gastado a sua vida só com coisas terrenas que ficarão aqui e passarão? Eu espero esse dia, o dia em que eu me encontrarei com o meu amado. Eu espero o dia em que eu vou me encontrar com Jesus. Você espera esse dia? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto aguardamos esse glorioso dia, nós já podemos viver voltado para a eternidade. Nós já podemos viver nos preparando para esse encontro. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós queremos clamar, Pai, nos visita nessa manhã. Sabemos que chegará um dia glorioso, um dia maravilhoso, em que nos encontraremos pessoalmente contigo, em que veremos a Tua face. Mas até esse dia chegar, que possamos ter encontros, Pai, com a Tua glória nessa terra. Que possamos, Pai, sentir a manifestação do Teu Espírito onde nós estivermos. Que possamos carregar essa presença por onde quer que passemos. Pai, que nessa manhã, mais uma vez, Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa consolidar em nossos corações um amor e um anseio pela eternidade, pelo dia em que Te encontraremos, tirando os nossos olhos de tudo aquilo que é terreno e passageiro, Pai. Queremos gastar as nossas vidas aos Teus pés, até o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Um bom dia a todos. Eu me chamo Vitor. Que alegria buscar ao Senhor junto com vocês, junto com essa igreja. Eu queria conhecer se temos hoje aqui alguns convidados que estão na nossa igreja pela primeira vez. Você que está aqui na nossa igreja pela primeira vez, eu queria convidar você a se colocar em pé. A gente quer poder receber você. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para todos aqueles que estão pela primeira vez. Permanece em pé mais um pouquinho, porque quem está perto de você agora vai te dar um abraço. Vai dizer, seja muito bem-vindo. Que alegria recebê-los aqui. Vocês são muito bem-vindos nessa família espiritual. É importante você saber que é uma família de pessoas imperfeitas, mas buscando nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia. Amém. Você que já recebeu os abraços aí, você pode se sentar também. Sejam muito bem-vindos. Eu queria convidar a igreja a olhar para o seu lado aí. Dá uma olhadinha para o seu lado. Olha para trás de você. Olha para frente. Você percebeu que a igreja, o auditório, perdão, você percebeu que o auditório está cheio? Isso é uma bênção, não é? É uma grande bênção. E a gente tem percebido isso já tem algumas semanas, já tem alguns meses. E eu até vou pedir para a comunicação segurar o meu tempo aqui, porque é só um recado importante que eu tenho que dar, não dá para entrar ainda ali. É precioso, cada minuto ali é precioso, gente. É só um recado muito importante que eu preciso trazer.
Nosso auditório ele tem estado cheio todas as manhãs, para a glória de Deus. Multiplicação é milagre. E nós já estamos há um pouco mais de um ano orando sobre uma decisão importante. Nos últimos meses e semanas isso se intensificou. E nós estamos caminhando agora para, a partir do próximo mês, os próximos meses, caminharmos para uma segunda celebração pela manhã. Teremos 3 celebrações no domingo. Você pode celebrar ao Senhor por isso? Isso é uma grande vitória, gente. No mundo espiritual, isso é uma vitória. O Senhor tem nos permitido avançar, estamos avançando como igreja. Então eu queria que você anotasse aí na sua agenda, dia 12 de julho. 12 de julho haverá um evento aqui na Fly 51, nessa casa de shows, que nos ajudou. A gente já queria um domingo mesmo para poder fazer 2 celebrações pela manhã, para fazer um teste, treinar aí a nossa equipe, a logística, os horários. Então, como eles terão um evento no domingo, dia 12 de julho, no período da tarde, nós não teremos a celebração da noite no dia 12, traremos ela para amanhã, para já testarmos 2 celebrações para amanhã, ver como vai se comportar aí toda a nossa estrutura, a nossa logística. Então, para o dia 12, você já pode aí escolher um horário que você participará. Nós teremos 2 horários pela manhã, um às 8h30, 8h30, e a segunda celebração às 11 horas da manhã, tá bom? Então no dia 12 você vai poder escolher 8h30 ou 11 horas. E continue em oração por isso. Nós em breve comunicaremos à igreja a partir de que data oficialmente nós teremos as 2 celebrações pela manhã, os horários oficiais. Se tudo der certo nesse dia 12, é possível que a gente mantenha esses horários, mas ainda teremos esses testes. Então coloque isso em oração. E eu agora queria dar um outro recado para aqueles que são servos comprometidos da nossa igreja. Você que serve em algum ministério que atua aqui no domingo especificamente, talvez na hospitalidade, estacionamento, IBMS Store, café, Santo Brechó, Novas Gerações, comunicação, arte e graça, Libras. Talvez eu tenha esquecido de algum. Todos vocês que servem em algum desses ministérios, fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Uma salva de palmas, gente, para esse exército de servos comprometidos. Nós só conseguimos ter essas celebrações abençoadas a cada domingo porque temos um exército com mãos na corda. Obrigado, gente, pode sentar. Esse é um recado para você que é servo comprometido de uma dessas áreas. No dia 5 de julho, tá bom? É um domingo, 5 de julho, teremos um encontro aqui no auditório, às 16h30, 4h30 da tarde. Teremos uma reunião muito importante com todos os servos para falar sobre essa nova celebração, sobre essa terceira celebração, qual vai ser o impacto disso nos times, nas escalas, o que nós precisaremos nos ajustar para isso, trazer uma visão do Senhor sobre a multiplicação que Ele tem derramado sobre essa igreja. Então todos os servos comprometidos dessas áreas ministeriais estão convocados para esse encontro no dia 5 de julho às 16h30. E um recado que não estava no script, mas veio no coração agora, então eu vou entender que é do Espírito. Você que ainda não serve em algum desses ministérios, mas o Senhor tem falado contigo para você também colocar as mãos na corda, estar juntos. Nós precisaremos, com uma celebração a mais, multiplicar os nossos servos comprometidos, porque as nossas escalas precisarão ser multiplicadas. Então eu quero convidar você que já é membro da Monte Serra, precisa ser membro da Monte Serra, para estar no dia 5 também, dia 5 de julho, que nessa reunião nós já faremos também um acolhimento, um direcionamento para aqueles que querem servir em uma dessas áreas. Teremos os pastores de referência de cada área aqui, acolherão vocês, tá bom? Se está na dúvida, eu não sei se eu sou membro da Monte Serra, o que é ser membro? Para você ser membro, você já tem que ter passado ou pelo café de boas-vindas, ou pelo café de transição, e ter completado os estágios ali, as etapas que nós apresentamos nesses cafés, tá bom? Então se você já fez, já cumpriu os processos de integração, você já é membro da Monte Serra. Se você nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, aí você participa então do café de boas-vindas, do café de transição, que lá você vai receber as orientações de como se tornar membro oficialmente.
Dito isso, diz para quem está do seu lado assim, e agora a equipe já pode soltar o meu tempo ali, obrigado. Diz para quem está do seu lado: você não é daqui. Agora para quem está do outro lado, se diz assim, ó, você é um estrangeiro. E eu vou até me apresentar de novo. Eu sou Vitor, um peregrino. Obrigado. Sou casado com a Marina, que é uma peregrina também. E nós temos 3 peregrininhos: o Ber, o Luca e a Mavi. E quando eu era adolescente, o meu pai ele me abençoou com vários livros na minha adolescência sobre histórias de avivamento, sobre livros de vida com Deus, de relacionamento com Deus. E muitos desses livros marcaram a minha vida, muitos desses livros despertaram em mim uma chama e um desejo por viver algo sobrenatural com o Senhor. E um dos livros que marcaram a minha vida na adolescência foi um livro chamado O Peregrino. Esse livro O Peregrino, ele é uma alegoria de um rapaz chamado cristão que está em uma jornada. Se você nunca leu o livro Peregrino, eu queria trazer um rápido resumo para você, vai aparecer aqui na tela, você pode ler junto, que vai falar de um resumo desse livro. No livro O Peregrino, cristão, que é um homem atormentado pelo peso dos seus pecados, ele deixa a cidade da destruição em busca da cidade celestial. Ao longo da jornada, ele enfrenta tentações, perseguições, dúvidas, falsos ensinos e momentos de desânimo, encontrando personagens que representam virtudes e defeitos da vida cristã. Com a ajuda de Deus e de companheiros fiéis, ele persevera pelos caminhos estreitos da fé, atravessa provações como o vale da sombra da morte e a feira das vaidades, até finalmente cruzar o rio da morte e entrar na cidade celestial. Essa obra, esse livro é uma alegoria da caminhada cristã, mostrando que a salvação ela é recebida pela graça, mas ela resulta em perseverança, santidade e confiança constante em Deus até o fim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa jornada de peregrinação que todos nós estamos vivendo nessa terra. Eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro nessa terra. Você é um estrangeiro nessa terra? Então diz assim: eu sou um estrangeiro. E nós viveremos 2 mensagens, parte 1 e parte 2, denominada A Jornada de um Peregrino. Hoje nós estamos na parte 1 dessa mensagem. E na parte 1 nós teremos um enfoque no fim dessa história, na cidade celestial. Por isso o tema dela será o fim da história. Você pode estar se perguntando, mas se é uma jornada, por que a gente vai começar pelo fim? Não seria mais lógico a gente falar sobre a jornada e depois sobre o final, sobre como termina? Mas na nossa vida cristã, na nossa jornada nessa terra, nós precisaremos, no início, antes de iniciar essa jornada, saber para onde nós estamos indo. Não faz sentido falar sobre uma jornada, sobre um caminho, se não sabemos para onde estamos indo. Se não sabemos qual é o nosso destino. A nossa fé, ela só faz sentido se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei qual é o destino. Eu preciso traçar no GPS qual é o local de destino, para que então ele me dê as coordenadas sobre o caminho, sobre o trajeto. Quem não sabe para onde está indo, dificilmente encontrará forças para continuar caminhando. Quando nós não sabemos qual é o nosso destino, o que nos aguarda no final dessa estrada, dificilmente nós teremos forças para encarar os desafios, as aflições, os sofrimentos, as dores que enfrentaremos nessa vida. Esse é um dos temas que mais me fascinam na Bíblia desde a minha adolescência. Desde que eu li esse livro, eu me encantava com os versículos que falavam sobre isso.
Filipenses capítulo 3, verso 14, Paulo escreve assim: eu prossigo para o alvo. Existe um alvo, existe algo lá no final. E eu prossigo para esse alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio celestial que me aguarda lá no final. E por isso eu prossigo. Por isso os meus olhos estão lá. No verso 20 ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é aqui. Queridos, quantos gaúchos nós temos aqui, que nasceram aqui? A maior parte. Eu preciso dizer algo para vocês. No final da história vocês não serão gaúchos. Porque a verdadeira cidadania de vocês não está aqui. Eu amo ser brasileiro. E não é só na Copa do Mundo, né? Chega a Copa do Mundo, todo mundo ama ser brasileiro. Mas eu amo o país que o Senhor escolheu para mim. Se estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. Ou para alguns o Senhor moveu, como nosso amigo Raul, trouxe para cá. Mas eu sei que a minha cidadania real não é brasileira. A minha cidadania ela é celestial. Eu sou só um estrangeiro nessa terra. Isso faz toda a diferença para a jornada. Se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei qual é a minha cidadania, muitas coisas neste mundo já não brilharão os olhos, não brilharão os meus olhos. Em Hebreus capítulo 13, verso 14, o autor de Hebreus ele diz assim: pois não temos neste mundo uma cidade permanente, nós aguardamos a cidade por vir. Aguardamos a cidade celestial, a nossa verdadeira pátria. E eu lembro que quando criança, as músicas que falavam sobre o fim da história sempre despertaram a minha atenção e a minha emoção. Eu lembro de várias dessas músicas que eu cantava e eu me emocionava criança. E eu nem entendia muito bem aquele sentimento, porque era como se eu sentisse saudades de um lugar que eu nunca estive. Eu lembro quando estava na igreja do meu avô, Assembleia de Deus Santa Helena, lá em Curitiba, uma igreja abençoada, que eu cresci ali naquela igreja. Eu sempre brinco que eu sou híbrido, né? Eu cresci na Assembleia de Deus e na Batista. Meu pai pastor batista, meu avô pastor da Assembleia. Experimentei o melhor dos dois mundos. E eu cresci naquela igreja, aquela pequena igreja, Assembleia de Deus. Eu lembro quando criança, eu ouvia meu avô cantando quase todo domingo. Ele cantava essa música que vai aparecer na tela aqui, esse trecho, que dizia assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E meu avô cantava com um vozeirão forte que ele tinha, e ele regia a igreja. E eu me emocionava, eu começava a chorar criança, porque eu na minha imaginação eu começava a imaginar o dia em que eu chegaria diante de Jesus e receberia das mãos dele uma coroa. Como aquilo brilhava os meus olhos. Eu lembro de uma outra que cantava que eu sentia um misto de medo pela letra, mas uma alegria espiritual. Não sei se você já cantou essa música, mas ela dizia assim: eu vejo a multidão subindo, ouço o coral angelical, todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O refrão acho que você conhece, né? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome sim, o rei. Ele vem me buscar. Uma salva de palmas, que coral mais lindo.
Como essas músicas marcaram a minha infância, a minha adolescência, eu me imaginando, chegando nesse glorioso dia. E até hoje, eu amo essas músicas. Se fala sobre o céu, sobre a eternidade na letra, eu amo. Tem uma que eu gosto muito que se chama Cristo Venceu, do Novo Canto, se depois você quiser procurar lá, que diz assim: dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos eu te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte, sem temer. Cantamos uma agora aqui, sublime, que diz assim: ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria, enfim, ela será completa, plena. Queridos, como é importante saber para onde estamos indo. Quando sabemos o final, as preocupações da vida diminuem. Eu lembro em 2012, o ano de 2012, um ano bem desafiador e feliz ao mesmo tempo, um misto de sentimentos. Foi o ano que eu casei, foi o ano que perdi o meu avô, esse avô pastor da Assembleia faleceu nesse ano. Foi o ano que o nosso filho mais velho nasceu, Bernardo. Presente de Deus, filho, te amamos, você é uma bênção na nossa vida. Mas foi um ano muito especial também porque o meu time ele foi campeão de algo que ele nunca tinha ganho antes, a Libertadores. Fiquei muito feliz. Eu nem vou falar o meu time, porque é um time que atrai o ódio dos colorados e gremistas. Então eu consigo unir, inclusive, então eu nem vou falar que time é. Mas eu lembro que no final de 2012 teve um jogo muito especial contra o Chelsea. Final do Mundial de Clubes. E aquele foi um dos dias mais tensos da minha vida. Eu fiquei nervoso do início ao fim. Porque eu queria ver o meu time ganhando o Mundial de Clubes. E até o momento que o juiz apitou para encerrar a partida, até o último segundo eu estava nervoso. Eu tinha roído todas as minhas unhas, eu ficava apertando a Marina que estava do meu lado, eu estava nervoso, ansioso. E a hora que acabou o jogo e o meu time foi campeão, eu relaxei. Mas sabe o que foi interessante? Alguns anos atrás, eu estava passando ali alguns canais de esporte e de repente estava passando a reprise desse jogo. E fazia mais de 10 anos que eu não via e eu falei, eu vou relembrar esse jogo. E sabe o que foi interessante? Eu não fiquei nervoso em nenhum momento. Até o momento que o outro time lá chegava e quase fazia o gol, eu estava bem tranquilo. Eu sabia que eu ia falar o nome do goleiro, já ia revelar o time, quase revelei aqui. Mas o goleiro do meu time defendia, eu já sabia que ele ia defender. Eu já sabia que momento seria o gol e eu já sabia que o juiz ia apitar em algum momento e aquele time seria campeão. Eu não fiquei nervoso, eu não fiquei ansioso, eu não fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque eu já sabia o fim. Eu já sabia como terminaria aquele jogo. Quando eu olho para a minha vida, e eu olho só para as circunstâncias atuais e do presente, queridos, são muitas preocupações. São muitos desafios. Desafios muito maiores do que eu. Quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, os sofrimentos, os desafios, as provações, elas são pesadas. Eu não estou dizendo que elas não têm o seu peso e a sua tristeza. Mas é porque é como se a gente estivesse dentro do jogo, ainda acontecendo. Mas a gente precisa lembrar que na palavra de Deus, ela já fala de como será o final. Ela já conta para a gente, ela já revela o fim da história. E por isso, na jornada de peregrinos, na jornada como estrangeiros, nós não precisamos temer. Não precisamos nos tomar de ansiedade, nos tomar de tristezas e preocupações, porque nós sabemos qual é o fim. Nós sabemos para onde o Senhor está nos levando. Saber qual é o nosso destino faz toda a diferença. Eu queria ler alguns textos da palavra de Deus com você sobre o final, sobre o fim da história. Textos que despertam os nossos olhos para o que está lá na frente. A Bíblia ela é repleta dessas histórias, desses textos que falam sobre o final dos tempos, do início ao fim.
Mas eu quero me concentrar hoje, mais especificamente, em 2 dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no finalzinho. Os 2 últimos capítulos da Bíblia. Enquanto você está abrindo aí, eu quero te explicar o que é o livro de Apocalipse, qual é o seu contexto. Apocalipse significa literalmente revelação. Ele é um livro de revelação. Ele foi escrito, até então, o consenso dos estudiosos é que foi escrito pelo discípulo João. O mesmo que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, é quem escreveu esse livro de revelação. João, ele estava exilado em uma ilha chamada Ilha de Patmos, e nessa ilha ele recebe a visita do Espírito Santo, ele recebe a visita de um anjo do Senhor, e ele recebe ali visões proféticas sobre o final dos tempos. Ele registra tudo isso nessa carta chamada Apocalipse, que dentro dela tem várias outras cartas, e ele direciona as igrejas daquela época. O livro de Apocalipse, ele muitas vezes, para quem vai ler pela primeira vez, ele é um livro muito desafiador de ser compreendido. Porque ele é repleto de simbologias, de ilustrações, de metáforas, alegorias, símbolos, que não são literais. Mas quando você for ler Apocalipse, não se prenda nisso. Não se preocupe em querer entender cada símbolo, cada figura, se é literal ou se não é. Porque é tão profundo ler Apocalipse simplesmente imaginar o nosso encontro com Jesus. É mais simples do que nós imaginamos. Talvez você não vai entender tudo que está lá, eu não entendo até hoje. Mas aquilo que é essencial, eu sou ministrado pelo Espírito Santo na leitura e eu começo a imaginar o fim da história. E aplicações práticas para a nossa vida hoje. Esse é um livro que ele ativa a nossa fé. Ele motiva a nossa jornada como peregrinos. Ele nos faz ter um olhar fixo para a cidade celestial e para o cumprimento final de todas as promessas que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. Eu quero ler com você a partir do capítulo 21, Apocalipse 21. Antes eu só vou ler o último versículo do capítulo 20, que diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então ele transiciona para falar agora da cidade celestial. E ele diz assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi então a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi então uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Todas as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E ainda acrescentou: escreva isso. Ele falando para João: escreva isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, porém, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos,
O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. E essa será a segunda morte. Pai querido, nós mais uma vez clamamos ao Senhor pela ministração do Teu Espírito sobre a vida de cada um de nós aqui. Que a Tua palavra, Pai, ao ser lida, ao ser explicada, penetre no coração de cada um de nós aqui. Se revela a nós nessa manhã, Pai. Queremos ter um encontro com a Tua presença e uma revelação da Tua verdade. Que vidas aqui sejam salvas e transformadas nessa manhã. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre o fim da história. Algumas verdades espirituais que encontramos nas Escrituras sobre o nosso destino, sobre o local para onde nós estamos indo. E a primeira verdade espiritual sobre o fim da história é que quando esse dia chegar, nós veremos a restauração completa da criação de Deus. Uma restauração plena, perfeita. No verso 1, João registra: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Tudo será restaurado, a criação será restaurada, a criação será perfeita. Os teólogos divergem até hoje se essa nova terra, se ela será uma restauração literal e física de onde nós estamos, desse planeta, ou se será algo espiritual em uma outra dimensão, em outro local. E até hoje eles não chegaram a um acordo e um consenso. Mas eu confesso para vocês que para mim não faz a mínima diferença. O que importa é que existirá uma nova terra e um novo céu. O que importa é que nesse lugar eu me encontrarei com Jesus. Isso é o que vai mudar a minha vida. Em Romanos capítulo 8, verso 21, Paulo fala sobre esse momento e ele diz: a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus, porque a criação, ela também sofre com o resultado do pecado. O nosso mundo, o nosso planeta, ele sofre por causa do pecado. E assim como nós seremos plenamente libertos, a criação também será liberta. A criação também será renovada e restaurada. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, verso 13, que de acordo com a promessa de Deus, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É um lugar que nós esperamos. Em Apocalipse 21, verso 5, que lemos agora, aquele que estava sentado no trono diz o seguinte: vejam, eu farei novas todas as coisas, tudo será novo. O que passou, passou. A restauração da criação nos permitirá receber vários presentes de Deus. Um dos presentes que nós receberemos com uma criação restaurada é o acesso novamente à árvore da vida. Se você não sabe o que é a árvore da vida, me permita te lembrar. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, o Senhor ele fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E bem no meio do jardim, Deus ele colocou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos viveram Freedom aí já? Já ouviram bastante falar sobre isso. A árvore da vida foi colocada no jardim para que o homem pudesse desfrutar dela. Mas olha o que acontece quando o homem peca e o pecado entra no mundo. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, porque ele pecou, comeu do fruto proibido, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não se deve permitir agora que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre.
Por isso o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E no verso 24 vai dizer que depois de expulsar o homem do jardim do Éden, ele colocou um anjo, ele colocou querubins com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro. Sabe para quê? Para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida. Infelizmente o homem perdeu acesso a essa árvore. Sim, Apocalipse, essa é uma árvore simbólica, espiritual, metafórica ou literal. Mais uma vez, para mim não faz diferença nenhuma. Eu não preciso saber desses detalhes. O que eu preciso saber, a Bíblia promete que haverá. Como ela será, eu não sei. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 2,7 que aquele que vencer, ou seja, aqueles que perseverarem até o fim, eles terão o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em Apocalipse 22, verso 2, olha que visão maravilhosa. João diz que no meio da rua principal da cidade celestial, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. E as folhas da árvore servem de cura para as nações. No verso 14 ele diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim eles têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Talvez a gente não consiga compreender 100% o que esses símbolos de Apocalipse querem dizer. Mas uma certeza eu tenho: será algo glorioso, será maravilhoso. Tudo aquilo que tem valor nessa terra, nessa criação, tudo aquilo que nós valorizamos nessa criação e entendemos que algo que tem valor e é precioso, na nova criação não terá valor algum. A Bíblia vai dizer que nós pisaremos em tudo aquilo que hoje tem valor para nós. Olha comigo o capítulo 21, verso 15 em diante. Verso 15 ele fala um pouco do tamanho dessa cidade celestial que ele enxergou. 12.000 estádios de comprimento, ele era quadrangular. Ele mede ali o muro que deu 144 côvados de espessura. Então ele está falando de algo grande. E olha que tremendo a partir do verso 18. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. E aí ele segue falando de todas as pedras preciosas que não valerão nada na nova criação, porque elas estarão debaixo dos nossos pés. Sabe por que isso? Porque nós estaremos numa cidade onde existirá algo muito mais precioso e valioso do que o ouro, a prata e as riquezas dessa criação. É a presença do próprio Deus, é o próprio Jesus. Nada disso vai ter valor para nós, nada disso importa lá. Se hoje nós valorizamos ouro, pedras preciosas, tudo que esse mundo chama de importante, na cidade celestial tudo isso será como chão sob os nossos pés. Quando a criação for plenamente restaurada, não haverá nada tão valioso quanto a presença de Deus. Sabe o que é tremendo de ler Apocalipse? Imaginar o fim da história. Existe algo na teologia que é fácil de entender. É um conceito que nós chamamos de já e ainda não. Você já ouviu falar nisso? Já e ainda não. São verdades espirituais e profecias a respeito sobre o futuro que ainda não aconteceram, mas que já aconteceram. Como assim? Quando nós falamos sobre a restauração da criação, quando nós falamos sobre não ter valor algum as coisas deste mundo e as riquezas deste mundo, e a única coisa que tem valor é a presença de Deus, nós viveremos isso plenamente no fim da história. Mas você percebe que isso já é possível ser vivido hoje? Eu já posso viver nessa terra hoje,
desapegado dessas coisas que não tem valor algum. Porque o que tem valor é a presença de Deus. Eu posso ainda não ter acesso à presença de Deus face a face, como eu terei no fim da história, mas nós já temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar, simplesmente ao fecharmos os nossos olhos e orarmos. Já e ainda não, eu já posso viver essa realidade, embora eu ainda aguarde a plenitude dessa promessa. A cidade celestial, ela não é apenas um lugar físico, embora cremos que é um lugar físico. Mas não é apenas um lugar com uma criação maravilhosa. É um ambiente de comunhão plena com Deus. Isso é o que terá valor lá. E por isso que a segunda verdade espiritual sobre o fim da história é que nós viveremos lá a restauração completa do nosso relacionamento com Deus. E aqui mais uma vez nós temos o já e o ainda não presentes. Nós já tivemos o relacionamento com Deus restaurados. Lembra que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. Não existe mais um local físico onde a presença de Deus fica lá presa. Ela está à nossa disposição. Já temos acesso a Deus como não tínhamos antes. Já houve uma restauração, mas ainda não uma restauração completa, em que poderemos contemplar a face do Senhor. Quando nós olhamos para o verso 22 e 23, para o verso 3, diz assim: ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia. Agora imagina João tendo essa visão. Ele vê o trono na cidade celestial, e ele ouve uma voz que vem do trono, que diz assim: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Aqui é muito importante a gente entender o que significa esse tabernáculo. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. No Antigo Testamento, o tabernáculo era o local de encontro com a presença de Deus. A gente começa a ver lá em Êxodo, a tenda do encontro montada por Moisés. A tenda era o tabernáculo. E ao longo do Antigo Testamento a gente vai vendo esse tabernáculo, ele sempre existindo na história do povo de Israel. Era um local onde a presença de Deus estava com o povo. A presença de Deus estava junto com o povo de Israel, porém, não em sua plenitude. Ela tinha limitações, ela tinha barreiras. Ou só Moisés podia ter acesso a ela, ou depois no templo, só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. E até eles não tinham acesso à face do Senhor. Moisés, ele teve o privilégio de ver a glória de Deus, mas ele não pôde ver a face de Deus. Quando nós olhamos lá para Êxodo 33, verso 17, o Senhor ele diz a Moisés: Moisés, eu vou fazer o que você me pedir. Pode pedir o que você quiser, porque eu tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Sabe qual foi o pedido de Moisés? Ele disse: Senhor, peço-te que mostres a tua glória então. Esse foi o pedido de Moisés. E olha a resposta de Deus: eu farei passar toda a minha bondade diante de você, proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu quiser. E aí vai para frente, versículo 20: mas você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. Então Moisés tem uma experiência maravilhosa. Deus ele coloca Moisés sobre uma fenda na rocha, sobre um espaço na rocha. Moisés fica ali olhando só por aquela fenda, e do lado de lá a glória de Deus passa. Mas olha que tremendo, Deus diz assim: em seguida eu tirarei a mão. Ele estava cobrindo com a mão: e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Moisés já teve um encontro maravilhoso e tremendo com a glória de Deus, mesmo que vendo as costas de Deus. Mas, diz comigo, mas, na Nova Jerusalém, o povo de Deus, nós, já libertos do pecado, seremos finalmente capazes de contemplar a face de Deus.
Apocalipse 22, verso 3 a 5, diz assim: já não haverá lá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, nem de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Chegará o dia em que nós veremos a Deus face a face. Quando nós olhamos para o verso 22 e 23 do capítulo 21, a Bíblia vai dizer que não havia templo naquela cidade. João não viu um templo, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, Jesus Cristo, eles são o templo. Não precisaremos mais. A cidade não precisa de sol nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Você já imaginou isso? Um local onde nós não precisamos de sol para iluminar. Não haverá noite, porque a presença de Deus iluminará a cidade durante todo o dia. Imagina essa glória, esse resplendor. Na cidade celestial, tudo aquilo que foi perdido no Éden e foi inalcançável pelo homem, inclusive por Moisés, deixará de ser apenas uma promessa distante. Deus, ele estará não apenas perto de nós, mas ele será visto, ele será habitado e plenamente conhecido pelo seu povo para sempre, sem qualquer separação. Mas eu quero te lembrar que, embora esperamos esse dia chegar, nós já podemos viver contemplando a glória e a presença de Deus, não em sua plenitude. Chegará um dia em que do lado de lá da eternidade o veremos face a face, mas já podemos viver isso nessa terra. A terceira verdade espiritual sobre o fim da história é que lá nós viveremos a restauração completa da nossa identidade, de quem nós realmente somos, de quem realmente o Senhor nos criou para ser. No verso 4 ele vai dizer que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram, e tudo será exatamente como o Senhor sonhou que fosse desde o Éden. A palavra de Deus vai nos dizer que naquele dia nós receberemos um novo nome, o nosso verdadeiro nome. Nós encontramos essas profecias em vários livros dos profetas no Antigo Testamento. Isaías mencionou no capítulo 56 e 62 o seguinte: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória, e você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. No capítulo 56 ele diz: eu darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas, e lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17, a Bíblia vai dizer que aquele que vencer, ao que perseverar até o fim, o Senhor ele dará uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Aquele que chegar no final da estrada, que entrar na cidade celestial, vai receber do Senhor um novo nome, uma verdadeira identidade. Receberemos um corpo que já não peca mais, que não vive mais tentações, lutas, desafios, sofrimentos, tudo será perfeito. O povo que um dia estava separado por causa do pecado, vai receber agora uma nova identidade, um novo nome e uma nova relação com Deus. E mais uma vez, nós vemos o já e o ainda não de Deus. Porque embora nós esperamos a plenitude disso acontecer, você percebe que no momento em que entregamos a vida para Jesus, nós já recebemos uma nova identidade? Nós já temos a nossa identidade restaurada?
Ele diz: o que ficou para trás já está perdoado, eis que tudo se fez novo, você é nova criatura. Ou seja, nós já podemos viver à sombra dessa realidade nessa terra. Ainda num corpo corruptível, que é um corpo que vai viver lutas, pecados, sofrimentos, desafios, tentações, mas já é uma sombra daquilo que haverá de vir. 1 Coríntios capítulo 15 vai narrar sobre esse momento, em que inclusive os nossos corpos eles serão restaurados. E Paulo escreveu o seguinte: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando nós morremos, o corpo terreno ele é plantado no solo, mas existe um corpo que vai ressuscitar e viver para sempre. O nosso corpo ele é enterrado em desonra, porque somos seres humanos e pecadores, mas ele vai ressuscitar em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará na força. Ele é enterrado como corpo natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. E no verso 52 ele vai dizer: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, perfeitos, plenamente restaurados, e nós seremos transformados. Naquele dia, tudo será restaurado de forma plena, completa e perfeita. Queridos, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que na cidade celestial, Deus ele vai completar a obra que Ele começou em nós. Nós gostamos de dizer que restauração ela é vivida um dia de cada vez, e ela só será completa no último dia das nossas vidas. É todos os dias vivendo e lutando para viver o nosso processo de restauração. Mas chegará um dia em que receberemos um novo nome, uma nova identidade, um corpo glorificado. Tudo aquilo que o pecado distorceu será restaurado. Toda marca de queda que ainda há em nós será removida. Toda ferida será curada, toda lágrima será enxugada. Nós finalmente chegaremos na cidade celestial. No livro do Peregrino, John Bunyan diz que quando o peregrino chegou lá, junto com outros amigos peregrinos, quando eles chegaram à cidade, as suas vestes foram lavadas, e eles foram recebidos com cânticos de alegria. Quando nós chegarmos lá, receberemos novas vestes, um novo nome, uma nova identidade, plenamente restaurada, e seremos recebidos com cânticos de alegria. No final da história, no fim de todas as coisas, nós seremos plenamente restaurados. Sabe para quê? Para podermos ver o Senhor face a face. E quando nós vemos o Senhor face a face, já não haverá mais estresse, não haverá mais depressão, não haverá dívidas, não haverá despedidas e mortes, não haverá saudades, nem dor, nem divórcio, nem abandono, nem decepções, porque estaremos diante da presença de um Deus perfeito, teremos um corpo incorruptível e a nossa identidade plenamente restaurada. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Finalmente, eu e você seremos tudo aquilo que o pecado tem tentado nos impedir de ser. Mas eu preciso dizer para vocês que existe uma quarta verdade que ela não pode ser omitida, que é a verdade de que a cidade celestial não será o destino de todos. O verso 8 que lemos diz assim: quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa será a segunda morte.
Infelizmente, nem todos terão o mesmo fim da história. Todos verão o Senhor. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará diante dele. Mas nem todos entrarão na festa do rei. Nem todos terão seus nomes encontrados no livro da vida. O verso 27 vai dizer que na cidade celestial jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, não tem jeitinho, não tem propina para alguém colocar o teu nome no livro da vida. Somente o Cordeiro tem acesso a esses nomes. Somente Ele abrirá o livro com os nomes ali escritos. Não importa o que você conquiste nessa terra, não importe todo o bem que você tenha feito para as pessoas, presta atenção nisso. Sabe quando alguém diz sobre alguém assim, não, mas aquela pessoa ela é tão querida, ela ama as pessoas, faz o bem ao próximo, ela só não tem Jesus. Se ela não tem Jesus, querido, ela não tem nada. Ela vai chegar no dia final, no final da jornada, e ela vai dizer, mas eu fiz o bem, eu ajudei o próximo, eu não roubei, eu não matei. E o Cordeiro vai abrir o livro, e o nome não estará lá. Apocalipse capítulo 20, verso 15, que lemos no início da mensagem, diz assim, aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro, foram lançados no lago de fogo. Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Será que encontraremos o meu e o seu nome naquele dia? E se você pensa assim, eu não acredito que isso seja verdade. Eu não acredito que haja um inferno. Talvez o céu eu até acredite, mas esse negócio de inferno eu não acredito não. Queridos, acreditando ou não, ele existe. Se você quer entender mais na palavra de Deus sobre céu e inferno, sobre uma vida eterna, uma salvação eterna, mas também sobre uma condenação interna, eu vou deixar alguns versículos na tela. Acho que vai aparecer. Eu não teria tempo, obviamente, de ler todos eles. Esses são todos versículos do início ao fim da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, que eles são explícitos. Eu li todos eles. Os que eram assim difíceis de entender, eu não coloquei aqui. Eu só coloquei aqueles que são explícitos, que deixam muito claro que haverá um céu e um inferno, que haverá uma salvação eterna e haverá uma condenação eterna. Então você pode tirar uma foto desses textos e depois ler na sua casa e ver se no final você ainda terá alguma dúvida sobre isso. E eu estou atrapalhando? Puxa, perdão gente, perdão. Eu vou para cá, para quem está lá tirar, 5 segundos para vocês, e daí eu vou para lá para quem está aqui tirar. Pronto. Ainda estou atrapalhando? Perdão gente. Existe uma frase atribuída ao teólogo reformador J.C. Ryle, que eu pesquisei muito e não encontrei uma fonte confiável que seja dele essa frase. Mas ela é citado muitas vezes como se fosse dele. Então, sendo dele ou não, é uma verdade bíblica que eu quero trazer para vocês. É uma frase que diz assim: o inferno está cheio de pessoas que pretendiam se arrepender algum dia. Muitas pessoas chegarão naquele dia, no fim da história, e dirão para o Senhor: mas Senhor, um dia eu ia me arrepender, só não deu tempo. Eu só não sabia que isso ia acontecer comigo. Eu não sabia do acidente que eu ia viver, eu não sabia de uma doença repentina. Não deu tempo. Mas a Bíblia diz que todos são indesculpáveis.
Não existe uma alma sequer que não teve a oportunidade um dia de conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele só vai restaurar todas as coisas, o novo céus e a nova terra, quando todos tiverem acesso ao Evangelho. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso. E eu preciso te dizer, a cidade celestial, ela é real. Então a pergunta não é se ela existe ou não. A pergunta é, nós estaremos lá? Você estará lá? Nós só podemos ter certeza da nossa própria salvação. Porque por mais que possamos ver algumas marcas na vida de pessoas, a gente não conhece o coração de cada um para saber se de fato ela entregou a vida para Jesus. Então eu só posso dizer por mim, graças a Deus eu estarei lá. Porque um dia o Senhor me encontrou, o Senhor me resgatou. Um dia, quando eu era um adolescente, perdido na vida, o Senhor teve um encontro comigo e eu não deixei escapar. Não significa que eu fui perfeito de lá para cá. Eu erro até hoje. Porque ainda não chegou o dia em que eu recebi um corpo glorificado. Mas como eu espero esse dia. Você só pode ter certeza da tua própria salvação. Mas você precisa ter certeza. Você precisa ter certeza que Jesus entrou na tua vida e hoje é teu único e suficiente Senhor e Salvador. Não é sobre não errar mais, não tropeçar, não é sobre isso. É sobre agora a tua vida ter um Senhor. Eu quero finalizar lendo 2 textos com vocês. Primeiro, Apocalipse capítulo 22. Se você puder abrir sua Bíblia, senão você pode acompanhar ali também conosco. Apocalipse capítulo 22, verso 7 em diante. Eu vou ler alguns versículos aqui com você. Apocalipse 22, verso 7. Apocalipse capítulo 22, verso 7 diz assim: Eis que venho em breve. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Ele diz: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No verso 12 ele diz assim: eis que veio em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim eles têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. No versículo 17 ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, venha e beba de graça da água da vida. E o verso 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, o próprio Jesus, ele diz: sim, eu venho em breve. E como igreja nós respondemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus ele virá para nos buscar, nós nos encontraremos com Ele face a face, já não haverá mais templo, não haverá mais véu, não haverá mais nada que nos separa da presença, não haverá mais um corpo que nos leva para o pecado, não haverá mais dor, sofrimento nem morte. Eu espero esse dia todos os dias da minha vida. É somente a confiança e a segurança de para onde nós estamos indo que vai nos permitir tirar os olhos do que é terreno, tirar os olhos do que é deste mundo, nessa jornada de um peregrino que cada um de nós tem vivido. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo.
E daqui a 2 semanas, dia 5, nós falaremos sobre a parte 2 dessa mensagem, que é agora que nós já sabemos o que acontecerá no fim da história. Que impacto isso deve ter na minha vida, no meu dia a dia. Como agora eu posso trilhar a jornada, a peregrinação, para seguir em direção a esse destino. E o último texto que eu quero ler com vocês está lá em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Para que essa cena não saia mais da tua mente a partir do dia de hoje. O dia mais glorioso que nós podemos esperar. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 fala sobre a vinda de Jesus. Como será essa vinda? Como que nós nos encontraremos com Ele? E a Bíblia diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus, e nós seremos reunidos com toda a igreja de Jesus dessa terra, diante da presença do Rei. Em uma só língua nós cantaremos e adoraremos, junto com os anjos, junto com os anciãos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que essa cena do fim da história não saia mais da tua mente. Em cada desafio, em cada sofrimento, em cada tentação, que você se lembre desse glorioso dia que nós esperamos. Eu quero orar com você. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar juntos essa música que fala sobre esse texto, sobre esse dia tão glorioso. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a fechar os olhos. E você vai adorar, mas também você vai, em espírito de oração, clamar ao Senhor: Senhor, coloca em mim esse anseio pela eternidade. Coloca em mim esse anseio por esse dia. Eu quero esperar esse dia com todas as minhas forças, todos os dias. Não tira os meus olhos daquilo que é eterno por aquilo que é terreno. E no final dessa canção eu quero orar junto com você. Por isso eu vou pedir que você permaneça aqui. Faça essa sua oração enquanto nós cantamos e adoramos. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há admirável.
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Queria dar oportunidade para você que nessa manhã, com essa mensagem, você ficou na dúvida se o teu nome está escrito no livro da vida, se naquele dia, no último dia, no fim da história, o seu nome será encontrado lá. E eu quero te dar a oportunidade de hoje sair daqui com a certeza de que o teu nome estará, sabendo que quando você encontrar Jesus face a face do outro lado da eternidade, você vai ouvir da boca dele: pode entrar, entra na festa do seu Senhor. Eu quero fazer uma oração. Se você quer ter essa certeza hoje, e você quer entregar sua vida para Jesus definitivamente, e ter a certeza que o seu nome será escrito hoje no livro da vida do Cordeiro, você pode repetir essa oração comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu sou pecador e preciso do teu perdão. Senhor Jesus, eu te convido hoje, entra no meu coração. Eu quero que tu sejas o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Coloque em mim o teu Espírito Santo hoje e escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Há alguém aqui hoje que fez essa oração pela primeira vez? Tem um sinal com a sua mão. Amém, aleluia. Mais pessoas, amém lá atrás, amém aqui. Várias pessoas. Quero fazer mais um pedido para você que levantou a sua mão, mesmo com timidez. Mas a maior parte desse auditório aqui já fez essa oração um dia, e são teus irmãos hoje. Eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Eu quero poder orar pela tua vida agora, e por essa decisão que você tomou hoje de entregar a sua vida para Jesus. Se você está com alguém, chama quem está junto de você para vir junto. Fala: vai comigo, não vem sozinho, vem com alguém. Se você está sozinho, vem com coragem, pode vir. Hoje Jesus está escrevendo o teu nome no livro da vida.
orar por vocês. E por que a gente chama vocês até aqui à frente? Porque esse é um movimento voluntário do coração de vocês, mas da vida de vocês, dizendo: Jesus, eu quero caminhar contigo. E não é que se você não vier para cá, que não fez sentido a sua oração, mas esse aqui, no ambiente espiritual, com a família espiritual de Deus, orando e torcendo por você, aonde não tem as vozes do mundo, os colegas do mundo, se aqui nós não dermos os passos em direção a uma mudança, é ilusão achar que saindo daqui a gente vai conseguir viver uma verdadeira transformação. Então esse passo que vocês deram foi muito importante. E eu quero orar por vocês, por essa decisão que é a mais importante da vida de vocês. Amém? Pai querido, a minha oração nessa manhã, além da gratidão por cada vida aqui à frente, salva pelo Teu Senhor nesse dia, esses nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Pai, que eles possam receber o selo do Teu Espírito, o batismo do Teu Espírito nesse momento, e que o Teu Espírito os encha, Pai, para que eles vivam todo o fruto do Teu Espírito de hoje em diante, para que eles caminhem com Jesus, tenham encontros com Jesus todos os dias, e que possam ser peregrinos, estrangeiros nessa terra, mas que seguem Jesus em rumo à cidade celestial. Que eles possam encontrar, Pai, nessa igreja, irmãos e amigos que estão juntos nessa jornada, nesse caminho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queria fazer um último pedido para vocês. Nós temos uma equipe ali, ó, que está dando tchauzinho para vocês ali, que eles querem poder orar agora especificamente por vocês, poderem ouvir vocês, orar pelos desafios que vocês têm vivido e também entregar uma lembrancinha da nossa igreja para vocês, tá bom? Então vocês podem ir até aquela sala e depois vocês retornam aqui para o auditório. Quem está junto pode conduzir junto ali também, tá bom? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero também ter o privilégio de orar com a igreja. Com a igreja que talvez já tenha a convicção de que os seus nomes estão no livro da vida, mas que talvez estejam vivendo, olhando muito para essa terra, para a jornada, e não olhando para a cidade celestial, para o fim da história, para o nosso destino. Quero te convidar a fechar os seus olhos, clamar ao Senhor pela tua vida, pelos teus desafios, o que hoje tem tirado os teus olhos da eternidade e feito com que você fixe os olhos neste mundo. Entrega para o Senhor nessa manhã. Pai Santo, a tua igreja, Pai, com um coração contrito, quer pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que valorizamos mais essa terra, valorizamos mais as coisas passageiras e terrenas do que a eternidade. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que buscamos mais os tesouros e as riquezas desse mundo, os prazeres dessa terra, do que buscamos o Teu reino e a Tua presença. Pai, que o Teu Espírito gere em nós mudança e transformação. Eleva os nossos olhos, Pai. Eleva os nossos olhos para a eternidade. Eleva os nossos olhos para a cidade celestial. Que como peregrinos, andando por essa terra, os nossos olhos não sejam desviados para aquilo que está aqui, mas se mantenham fixos no nosso destino, naquilo que há de vir. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.